Fala galera, beleza? Meu nome é Daniel, canal YouTube de anime e vamos falar de Gleipnir, mais uma estreia aí desse mês de abril de 2020. Antes de mais nada, deixa seu like, se inscreve no canal, aperta o sininho para receber novas notificações e vamos para a análise prévia de Gleipnir. Quem já tá inscrito no canal já sabe, mas quem não tá vai saber agora. Eu vou fazer sempre da mesma maneira. Primeiro eu vou falar sobre o contexto do anime, depois eu vou assistir e depois eu comento sobre o anime e se o que eu previ antes realmente aconteceu ou não neste episódio. Então vamos lá. Gleipnir é um anime baseado no mangá de autoria de Sun Takeda. Esse é o único mangá dele. E assim, não tem resultados comerciais relevantes, não teve vendas absurdas, não teve nada demais. O mangá ele saiu em 2015, é um mangá bem recente, ele conta até algum momento com 7 volumes, tá? E ele é publicado na revista Seinen Young Magazine, a terceira, The Third. A sinopse do nosso querido Gleipnir é a seguinte: Shuichi Kagaya é um estudante do ensino médio inteligente e amigável, satisfeito com a sua vida cotidiana normal, e é por isso que ele tem muito cuidado em proteger o seu segredo, que ele pode se transformar em um monstro terrivelmente fofo. Mas um dia ele usa seus poderes e corre o risco de ser descoberto para salvar uma garota. Pela sinopse, é só um moleque que vai esconder o poderzinho dele de monstro. Essa garota tem alguma coisa a ver com isso, mas não dá pra saber mais nada. Bom, o estúdio é o Pine Jam. O estúdio Pine Jam é um estúdio bem pequenininho, recém-construído. Ele foi feito, aberto, né, em 2012, mas ele só foi fazer anime próprio lá pra 2016. Desde 2012, ele foi aberto pra ajudar na produção de Akatsu Idol, sabe? Como estúdio contratado, terceiro. Então, não tem muita coisa, assim. E muita gente conhece dois animes que são Just Because e Gamers. É um estúdio bem mediano, animação mediana, geralmente não tem muita criatividade com relação à produção em si, né? Tem bastante inconsistência de chart design e também entre episódios, tá? Não mantém muito visual do anime, não. É um estúdio que tem problemas pra fazer anime, é pequeno. E aí tem duas coisas que podem suplementar essa dificuldade do estúdio, que é o diretor e o roteirista. O diretor, ele tá no seu 8º anime já, o nome dele é Kazuhiro Ioneda, e dois animes dele são até bem avaliados, que é o Akatsuki no Yona e o Hozuki no Heitetsu. Principalmente o Hozuki porque ele foi muito elogiado, né? O diretor, ele foi muito elogiado pela criatividade na direção. Então assim, ele tem uma certa facilidade em lidar com animes que tem monstros, onis, yokais, essas coisas assim. Ele geralmente tem facilidade. São dos 8 animes que ele fez aí, 4, 5 são com essa temática de monstruosidade de alguma maneira. E com o Gleipnir a gente tem essa variável, que é a variável monstro. Ele pode ser muito útil, ele pode fazer um bom trabalho. Eu espero então uma direção no mínimo decente, com uma criatividade aí para lidar com os personagens e os momentos mais subjetivos e imaginativos, porque isso vai ser necessário, inclusive, para suplementar a dificuldade do estúdio em produzir o anime. O roteirista é o Shinichi Notsumi. Ele é muito acostumado com comédia e também já trabalhou com o diretor em Akatsuki no Yona, ou seja, eles são uma equipe que se conhece pelo menos, né? Ele é roteirista de obras como Sketch Dance e Restaurante Paradiso, os dois, inclusive, muito elogiados por serem boas adaptações, bons animes com roteiro adequado. Recentemente ele foi o roteirista de Egal no Daika. Eu assisti Egal no Daika, se eu não me engano tem até vídeo aqui no canal. É um anime original e assim, teve problema no roteiro, principalmente na parte final. Como essa é uma adaptação, e em geral ele vai bem em adaptação, eu não prevejo problema no roteiro. Então, reclamação com relação à adaptação eu acho que não vai ter. Previsão final, eu acho que vai ser uma boa adaptação para quem leu o mangá, mas que pode ter problemas na animação ou na consistência do visual, tá? O diretor, ele tem um viés criativo interessante, que se for aproveitado, pode controlar isso. Bom, agora eu vou assistir o anime. Vocês vão saber as minhas primeiras impressões de fato. E se tudo que eu falei agora vai ser confirmado com o que eu assistir ou não, tá ok? Então vamos lá? Voltei! Eu resolvi deixar esta imagem aqui porque resume bastante do que eu achei do episódio. Eu achei Gleipnir bizarro, assim, bizarro. Tem várias coisas que eu quero falar. Primeira coisa, vamos falar sobre personalidade dos personagens. O nosso protagonista, ele é literalmente cravado no começo do episódio como uma pessoa que é inteligente e que é bondosa. Então, ele é extremamente inteligente, é capaz até de abrir mão de uma indicação para o colégio para ajudar outra pessoa, porque ele não precisa disso. E ele é capaz, inclusive, de ver um guaxinim morto, um tanuki, enterrá-lo
A pessoa bondosa, a pessoa legal, uma pessoa já bacana. E também meio tarado, então já define isso logo no começo do episódio com a menina mostrando a calcinha pra ele, ele vendo e ela falando que ele é um tarado. Então assim, definiu a personalidade do personagem, definiu, beleza. Só que depois ele meio que vai contra tudo isso, né? Porque é super inteligente, mas ele é meio burro ao mesmo tempo. Depois que ele tá sendo ameaçado, parece que toda a inteligência dele vai pro saco, porque tem a menina que, enfim, que ia querer se matar, e aí depois ele salvou, ele quase tirou a calcinha dela porque sim, e aí ela mostrou que sabia quem ele era, ele inclusive deixou o celular do lado dela, assim, a precisão incrível de onde esqueceram o celular, e aí ela acabou descobrindo sobre ele, ela começou a ameaçar ele, e ele virou uma anta, uma anta tão grande que é capaz de, num prédio, a pessoa que acabou de falar que você é um monstro, que tá te ameaçando já faz um dia, aproximadamente, pelo que deu a entender, pelo menos, e você dá as costas pra ela, numa beira de um prédio. É uma coisa muito inteligente mesmo de se fazer. Pra quem tá sempre preocupado em se mostrar ou não nessa versão, que até agora ele não tava se mostrando porque ele queria ser uma pessoa normal, né? Pra quem tá sempre preocupado com isso, ele já mostrou pra 2 pessoas. Então assim, ele não é tão inteligente assim. Principalmente porque a menina já tinha ameaçado ele, ela tava com controle absoluto sobre ele, né? Essa questão de ameaça. Aparece uma outra que vai dar uma surra nela, e ele é tão inteligente, ele é tão bondoso, que ele prefere salvar essa pessoa que tá ameaçando ele, em vez de se salvar numa situação onde ele tá num perigo com relação às duas. Eu vou aceitar que ele é uma pessoa muito inteligente, mas idiota ao mesmo tempo. A personalidade da nossa querida Tsundere, que provavelmente vai ser Tsundere, é de uma pessoa que quis se matar, mas ao mesmo tempo ela quer descobrir sobre os monstros, ela se coloca em todos os momentos em situações perigosas, né? Eu estou sentada na beira do prédio, como eu arrisco a minha vida, não? E aí ela ameaça, e ela tem umas, assim, sacadas muito geniais, né? A ponto de, ó, se eu chutar essa pessoa que tá aqui na minha frente, eu vou tirar minha dúvida, né? Se ele morrer, eu tava errada, mas se ele transformar num monstro, aí eu tô certa, completamente certa. E aí ele se transforma num monstro, aí tá tudo certo. Opa, ninguém viu, quer dizer, uma menina viu, mas opa, tá tudo certo, não importa. Então assim, a personalidade dos personagens é um pouco infantil, é um pouco boba. Eles são, de fato, crianças e... Só que eles são muito bobos, Tanto o protagonista super inteligente, que na verdade é idiota e tarado, quanto a garota que queria se matar e na verdade ela só gosta de correr perigo. Essa que é a grande verdade, pelo que eu aparenta até agora. E ela só quer descobrir o que há de verdade nesse negócio dos monstros. Até agora não teve motivação dela. Você pode ter na frente também, não tem problema nenhum. A direção tá fazendo o que exatamente ela tem que fazer, cara. Esse anime, ele é pseudo-ed. Pseudo-ed porque ele não quer ser tão ed ao mesmo tempo. Ele quer ser ed, ao mesmo tempo ele quer ser um ed. Então, como ele tem que juntar várias motivações pra você assistir o anime, ele tem que ser Ed e ele tem que fazer você bater punheta enquanto ele tá sendo Ed. Então a direção tá fazendo direitinho, cara. Querendo ou não, a direção está fazendo muito bem. Ela não tem nenhuma vergonha, nenhuma vergonha de utilizar clichê Ed e clichê de It. Clichê Ed, pra quem não sabe, é aquela telinha que fica assim, sabe, no começo do episódio, é bem Ed, assim. Aí tem a menina no meio do fogo, tal, Ed. Aí aparece a nossa querida vilã primária, não sei se vai ser vilã, provavelmente vai ser colega deles, eu acredito. A vilã primária, ela tem máscara, ela é quase um shinobi, assim, um ninja, bem Ed, assim. O diretor, ele sabe usar clichê Ed. Primeira coisa, clichê Ed, quem não sabe, eu não preciso falar, né? A pessoa está vestida, a única coisa que está aberta são nossa querida blusa para que os peitos fiquem à mostra. É um clichê It completamente normal. Porque afinal, é uma situação completamente normal, né? A pessoa se vestir na sua frente, né? Ficar pelada, é uma coisa normal, uma situação normal. Uma pessoa que nunca te viu na vida ficar pelada na sua frente. É super normal a pessoa, antes de tentar suicídio, abrir a roupa para ficar com os peitos à mostra. Coisas completamente normais do dia a dia. Não são clichês Its, imagina. Enfim, galera, a história é meia boca, cara. Sinceramente, do meu ponto de vista, a história é bem meia boca, é bem básica,
é um cara que tá querendo esconder um segredo de uma pessoa que é provavelmente psicopata, e ele não sabe fazer isso porque ele é meio idiota e meio tarado. Essa é a história, é essa a premissa, é isso que foi mostrado no primeiro episódio. Não tem nada além disso. Qual o tipo de situação que ele vai se colocar agora, que é basicamente a mesma situação sempre, que é a de combater pessoas sem querer se mostrar para a sociedade, ao mesmo tempo que ele tenta se defender dessa psicopata que tá ameaçando ele. É uma dinâmica muito complexa? Não é. É uma coisa bem simples, uma coisa bem banal, uma coisa bem básica. E por ser bem simples, banal e básica, eu acho que muita gente vai gostar, porque é só desligar o cérebro, né? E assistir sem pensar muito nisso aí. Não quer dizer nada, não tá querendo falar nada, não tá mostrando nada de diferente, ele só tá falando literalmente pra você que ele vai ser tudo que você gosta. Ele vai ser Ed, ele vai ter lutas, ele vai ter mulheres peladas. Se você gostou, tá certo em gostar, porque ele tá vendendo isso aí pra você comprar mesmo, tá certo? E é isso aí, galera, muito obrigado, valeu, falou!